what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Boas companheiros, mais um vídeo para o canal. Hoje é mais um teste ride, um teste a uma, tinha curiosidade, é uma Tracer 7 de 2020, cortesia da Urban Rider em Lessa da Palmeira. Aconselho-vos a ir visitar. Nestes vídeos que eu irei fazer para mim, para vocês e para a Urban Rider, irão ter lá o logotipo de apoio da Urban Rider. Faz todo sentido que assim seja. Que me cedeu hoje esta Tracer 7. Não é a GT, porém traz os extras todos da GT. É uma moto, posso-vos dizer já, uma moto, espero não estar a dizer nada errado. Eu depois vou meter aí uma imagem com a descrição da moto e com o preço da moto. A moto é uma moto de 2020, é uma moto com cerca de 30 mil km. A moto está bem conservada, ok? Eu já denotei, mas isto se calhar é só daqui de uma afinação, que este vidro faz aqui um bocadinho de barulhos parasitas. Eu não sei se isto é unânime a todas as motas ou específica é esta, pá, que já é em segunda mão, como é óbvio. No entanto, relembro que esta moto tem full extras. O que é que eu quero dizer com isto? Punhos aquecido, vidro mais alto da Yamaha, ok? Banco confort, pack de 3 malas, escape de rendimento, que eu ainda não tive a possibilidade de ver se é a Krapovic ou se é outro escape qualquer. E eu estou-me a divertir bastante com esta moto. Fomos buscar lá um bocadinho, a Lessa da Palmeira. Entretanto, devemos ir meter gasolina, também só nos fica bem, como é óbvio, porque isto não é só a gente usar as motas, também temos que ser uns para os outros, pelo menos é assim que eu vejo nesta situação. Características desta moto que eu tive possibilidade de ir verificar é um depósito de 17 litros, que a meu ver parece-me bastante bom. Dentro do segmento deve ser das motas com mais capacidade de depósito. É uma moto muito esguia, uma moto muito leve. Só para vocês terem uma noção, com depósito cheio e óleos, filtros, a moto totalmente a cheio pesa só 210 kg. É um peso pluma com cerca de 74 cavalos.
pá, o que lhe dá uma vivacidade fantástica. Eu vou-lhe dizer que é uma moto Sport Touring, porque ela tem uma vertente e tem um design, na minha perspectiva, muito desportivo. Pá, para quem gostar do conceito desportivo e de viagem, esta moto é, a meu ver, tem esse propósito. Vamos entrar aqui na nossa incursão na autoestrada para ver como é que ela se comporta a nível de vibrações e proteção aerodinâmica. Posso-vos já dizer que o vidro precisava de ser mais alto e estar numa posição mais vertical, ou seja, porque se eu agora neste momento ainda puser aqui um acrescente maior, o que é que vai fazer? Além de vir para o meu campo de visão, como o vidro é bastante inclinado para lhe dar uma aerodinâmica mais eficaz, ou seja, vai vir aqui muito para cima de mim, ok? Por menos é isso que eu estou a sentir. Vamos ver como é que ela se porta e já voltamos. Até já! Acabadinho de sair da autoestrada, companheiros. O que é que eu tenho a dizer? A nível de vibrações, não senti vibrações que eu possa apontar como algo incomodativo, ok? Nada perfeitamente, nada de normal. Achei a moto com o motor bastante energético, a moto puxa muito bem e com este escape, dá um prazer enorme de a conduzir e de ouvir este sonoro. O que é que eu achei? A nível de deflexões de ventos, nas pernas um bocadinho, coisa pouca, e nos ombros. Este vidro, para conferir uma boa deflexão a nível de ombros, teria que ser um bocadinho mais largo. Eu sentia essa situação aqui na autoestrada. A nível de capacete, ele desvia relativamente o vento bem. Como a gente também a puxar um bocadinho com ela, tem que vir numa situação um bocadinho mais debruçada sobre a frente, ou seja, o vento passa-nos por cima do capacete e não será esse o mais incomodativo. O mais incomodativo é mesmo levar aqui com o vento nos ombros. Esse aí passa quase todo. Neste momento vai a fazer uma média de 4.2 litros. Para uma motinha destas, esguia, tem uma vivacidade muito grande. É uma moto que se consegue fazer com ela aquilo que bem se entende. Basicamente é isso. A moto tem uma facilidade de condução enorme. Ok? Se vocês às vezes estiverem à procura de uma moto destas, não vos custa nada passarem Lessa da Palmeira no Urban Rider e ver a moto e até se vocês avisarem com algum tempo de antecedência, conseguirem até fazer ali uma voltinha na moto para ver como é que vocês se sentem na mesma. Não vos custa nada, acho eu. E é sempre uma mais-valia a gente poder ver como é que se sente nas próprias motas. Vou meter aqui combustível e já volto. Ok, pessoal, até já. Cá estamos nós, acabadinhos de meter gota, não foi muita, porque a gasolina está pela hora da morte, meus amigos. É tão simples como isso. E hoje ainda temos um compromisso a seguir este test drive. Vamos ter aí com um companheiro motoblogger. Pois é, bebês. O gajo mais tóxico do mundo foi convidado para ir tomar café por outro motoblogger. E Jesus, como é que é possível? Olha, estou admirado com esta suspensão. A suspensão filtra muito bem.
Pá, isto nas minhas mãos, para quem está habituado a uma moto, é um brinquedo autêntico. A moto é muito curta, tem aqui um stop, vamos respeitar. A travagem é boa quanto baste. O travão de trás precisava ter aqui uma afinaçãozinha. O travão de trás precisava aqui de um retoquezinho. O da frente está a travar muito bem. Claro que não é uma Suzuki. Pá, mas para uma moto com 30 mil km e 3 aninhos, opá, está aqui uma moto muito bem conservada. Pá, este barulho parasita aqui, opá, está-me a chatear. Se eu comprasse a moto, pedia logo para resolver isto. Pá, que é coisa que eu detesto, é barulhos parasitas. Mas eu penso que isto seja aqui qualquer afinação no vidro e a coisa resolve-se com facilidade. Isto parece mesmo um brinquedo, companheiros. Parece um brinquedinho. Faz tudo o que a gente quer com esta moto. É uma moto super divertida. Inclusive, pá, será uma moto. Porque ela é muito fácil de conduzir. Por exemplo, para quem acabou de tirar a carta, por exemplo, pá, esta é uma moto muito fácil de conduzir. Porquê? Pá, é leve, é muito ágil, muito fácil de manobrar. E claro, vocês têm que ter um bocadinho de consciência que têm uma moto com 74 cavalos, porque 74 cavalos aliado a esta agilidade, a esta leveza, vocês podem fazer coisas muito bonitas, como também podem fazer coisas desagradáveis, como é magoar esse a sério, se na eventualidade vocês se entusiasmarem em demasia, ok? Agora, se vocês forem pessoas conscientes, que saibam aquilo que andam a fazer na estrada, não é que de vez em quando, assim como eu digo, que não deem o vosso pico, não é? Só para limpar aqui o escape, não é? É uma boa opção para uma motinha ou para a primeira moto quando se tira a carta, por exemplo. E eu sei que muitas das vezes há aí muita gente que são aficionados de motos 0 km, mas assim como eu já encontrei bons negócios em motas usadas, que já tive motas usadas, vejo aqui uma possibilidade de negócio muito interessante. Isto aliado à possibilidade de vocês terem um desconto adicional ali na Urban Rider, dado pelo Turtle. Vocês chegam lá, vem por parte do Turtle e ele faz-vos uma atenção relativamente a qualquer moto que vocês estejam interessados. Hoje foi esta que eu vim andar, porque já não andava em nenhuma Tracer há muito tempo. Para quem segue aí o meu canal, tive o prazer de andar com a Teneré World Ride durante 3 dias, e agora trago-vos esta Tracer, mediante depois a disponibilidade ali do Filipe, porque isto também tem que ser de concordância com ele. Trarei outra moto para vocês visualizarem e, quiçá, não custa nada entrar em contacto com o Filipe diretamente através do Urban Ride, ou então poderão mandar-me mensagem a mim e eu não tenho problemas nenhuns em fazer a ponte, ok? Não me custa nada, tão simples como isso, ok, pessoal? Agora, vou desfrutar mais um bocadinho da máquina. De caminho vou-vos trazer, ou vou-vos mostrar melhor a máquina, para vocês ficarem com uma perspectiva melhor dos extras que a moto traz, ou seja, daquilo que vocês podem usufruir por uma motinha de 8.250 euros e onde poderão ter uma atenção adicional se forem por parte do Turtle. Uma moto de 2020 com 30 mil km à volta disso, ok?
Pá, e muito bem conservada, muito bem estimada e com muitos extras. Pá, a meu ver, valerá muito a pena, pá, porque eu estou a gostar muito do... Ou seja, está-me a dar um divertimento adicional esta moto, sinceramente. Para mim, que vem uma moto mais pesada, com mais volume, mais difícil de agilizar, manobrar, esta aqui, pá, eu estou a conseguir na minha ótica da minha experiência com motos, não é? Pá, isto parece um brinquedo autêntico. Estou a gostar muito. Ok? Mas já voltamos. Até já. Cá está a moto, companheiros. Pá, full extras. Crash bars. Uns cogumelos adicionais. Punhos aquecidos. Vidro alto da Yamaha. Banco conforto da Yamaha. Pack das 3 malas. Não sei se tem descanso central. Não tem descanso central esta moto. Faróis auxiliares. Mais um adicional. Proteção de radiador. Proteção de motor Yamaha. Acho que tem de um lado e tem do outro. Exatamente. Estes espelhos são um bocadinho esquisitos, mas estes protetores de vento são um bocadinho esquisitos, da maneira até como é que eles são fixos, se vocês repararem. Mas conferem uma boa proteção aerodinâmica nas mãos. Fiquei muito surpreendido com esta situação. Vou desligar agora os faróis, punhos aquecidos. O visor é de contraste, não é? Tem o fundo preto e aparece tudo o resto em branco, os números. Agora tem conta-rotações, tem velocidade, engrenagem engatada, combustível, horas, e depois dá para mudar aqui várias: temperatura de motor, temperatura ambiente, odómetro, trip 1, trip 2, ou seja, afinal ela tem perto de 36 mil km, ou seja, odómetro 36.169 neste momento. Os pneus são os Michelin, os Road 6 já, ou seja, tanto à frente como atrás. Os pneus estão praticamente novos. Ainda tem muito piso. E tem este escape da Akrapovic, que lhe dá uma sonoridade muito engraçada mesmo. O que é que vocês querem mais por 8.250 €? A moto está simplesmente fantástica. Ok? Vou-vos dar mais um feedback e já volto. Até já. Cá está a moto, companheiros. Estou muito surpreendido. É uma moto muito divertida, muito engraçada, muito fácil de manusear, de manobrar. Para quem quer subir de cilindrada e vem de gamas mais baixas e até não terá muita experiência, esta moto conduz com uma facilidade brutal. Estou muito surpreendido. Nunca tinha conduzido nenhuma Tracer 7. Esta, a meu ver, está equiparada, se não à Tracer 7 GT, porque já traz banco conforto, pack das 3 malas Yamaha, escape Akrapovic, punhos aquecidos, vidro mais alto, crash bars, cogumelos, proteções de motor, proteção de radiador, luzes auxiliares. Só aqui em extras tem facilmente mais de 2.500 €. Fácil, se vocês forem a colocar da vossa mão, e que depois, nas motos usadas, isto muitas das vezes não é valorizado. Mas a verdade é que está aqui uma excelente moto, vocês não precisam de fazer mais nada à moto, a não ser resolver aqui uns barulhos parasitas, que eu penso que seja de fácil resolução, e se vocês falarem com o Filipe, eu acredito que as coisas irão ser resolvidas muito fácil.
Posto isto, opá, eu agora vou fazer umas curvas com a moto. Opá, acho que me vou divertir à brava com esta moto, porque é isso que eu tenho vindo a sentir desde que peguei nela. Opá, uma facilidade, eu não canso de dizer, é uma facilidade muito grande que eu conduzo, que eu estou a conduzir esta moto, opá, é de uma facilidade tremenda. É uma moto curta, ok? E muito ágil. Vamos ver como é que vocês... Ou seja, chego com os dois pés muito fácil. Ela tem, se não estou enganado, 830 mm ao solo, ok? Ou seja, eu que tenho 1,81 m, chego com as duas pernas e assento bem os pés no chão, ok? É isso que vocês têm de ter em consideração. Outra coisa, a nível ergonómico, vou muito numa posição muito direita, muito vertical e é uma posição confortável. Contudo, têm que ter em consciência que as pezeiras vão um bocadinho numa posição mais para trás e mais desportiva, ok? Vocês têm que ter isso em consideração. Eu, por exemplo, que venho da minha, que tem as pezeiras um bocadinho mais para a frente, mal saltei para cima desta moto, senti logo essa diferença, ok? De resto, ainda me esqueci, tenho aqui um alargador de descanso lateral, ok? Na eventualidade vocês colocarem a moto num piso mais mole, por assim dizer, ela tem essa capacidade de segurar melhor a moto com este alargador de descanso lateral. Ok, vamos fazer aí as nossas curvas, desfrutar, fazer as nossas conclusões finais e siga para a continuação do vídeo. Ok, pessoal? Já estamos nós, companheiros, preparar-nos para fazer aqui umas curvinhas na nossa 108, a ver como é que ela se comporta. É uma moto muito fácil de a gente levar para onde quer. É muito divertida conduzir. Ok? Eu já volto com o meu feedback relativamente a como é que eu me sinto aqui nas curvinhas. Ok, pessoal? Até já. Então já fizemos aí umas curvinhas, agora deparei-me aqui com este fulano, deixa eu ver se dá para ultrapassar. Sim senhora, ela tem uma vivacidade muito boa, que nos permite a gente desenrascar-se em qualquer situação ou qualquer ultrapassagem. Ela em qualquer regime demonstra sempre disponibilidade para ir à vidinha dela. Tal como eu esperava, a moto é muito ágil, não é? É muito leve, muito esguia, com jante 17 à frente, jante 17 atrás, pneu 180 atrás, que lhe dá um bom grip, por assim dizer, e que nos confere muita confiança. É essa sensação que eu tenho. A gente pode abusar um bocadinho com ela, que ela não nos vai deixar ficar mal. Tenho estado a divertir muito a fazer estas curvas, é impressionante. Assim em regime de conclusão final, acho que está aqui um conjunto muito bom, com uma quantidade, uma catrafada de extras, que vocês irem comprar uma moto destas, 0 km, não deixavam menos de 13 mil euros, fácil. E que aqui tenho uma oportunidade de ter uma moto recente, porque esta moto não tem recebido upgrades significativos, ainda está uma moto muito atual, mesmo relativamente ao modelo 2023, ok? As únicas coisas que têm sido alteradas é as paletes de cores, ok? De resto, a moto tem tudo para vos conferir uma condução confortável, uma condução divertida, e onde vocês têm aqui extras infindáveis, que para mim é sempre uma mais-valia, ok? Por isso, para quem quer uma moto para um uso diário, casa-trabalho, passeio, viagens de fim de semana, passear com a esposa, é uma moto que tem esse tipo de versatilidade
e que vos confere o à vontade para andar em qualquer meio, seja ele urbano, seja ele de autoestrada, seja ele de estradas nacionais, tem essa versatilidade. Claro, opá, que haverá gente que também poderá pôr esta moto a fazer estradões. Pode, isso cada um faz aquilo que bem entende. Agora, não é, a meu ver, não é esse o conceito desta moto, ok? É uma moto desportiva com vocação de turismo, é essa a designação que eu acho que ela tem, ok? Por isso, não vos custa nada entrar aqui em contacto aqui com a Urban Rider e vocês falar com eles, caso tenham interesse. Eles vendem muito a nível de online, pelas redes sociais e afins, não é? Por aquilo que me foi explicado. Outro reparo que eu quero fazer relativamente ao Urban Rider é que eu tinha dito que a moto fica aqui num limbo, ok? Que a nível de dono fica ali num limbo durante algum tempo. O que me foi explicado pelo Filipe é que não. Mal ele recepciona as motas, ele passará as motas para o nome do stand, ok? Por isso, e efetua seguros que poderão ser partilhados entre as várias motas, daí não haver problema nenhum em eu testar as motas. E mesmo vocês, às vezes, quiserem, se estiverem interessados na moto e falarem com o Filipe na disponibilidade desse teste, ele possivelmente fará os possíveis para vos disponibilizar a moto mediante também realmente o vosso real interesse ou não é? Se vocês forem lá só como curiosos, vou-lhe chamar assim, também não é de todo bom tom, não é? Ir lá testar uma moto sem interesse, ok? Por menos, eu ficava chateado ou magoado, ou como vocês lhe queiram chamar. Ok, pessoal, está aí o meu feedback. Estou a gostar muito da máquina. Caso queiram ir ver a moto, está no Urban Rider a um preço, a meu ver, muito bom, ok? Continuem a assistir para futuros vídeos. Um grande abraço, subscrevam, partilhem e tchauzinho!